Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Que mais uma vez a luz divina possa abraçar seu coração, trazendo tudo o que você precisa para se sentir forte, alegre e feliz em cada passo da caminhada. Independente do que estiver acontecendo ao seu redor, que essa conexão divina seja cada vez mais fortalecida. Na pílula do Evangelho de hoje, eu queria falar com você a respeito de duas perguntas que são transformadoras. Duas perguntas que podem e com certeza mudam uma vida e todas as demais vidas ao seu redor. Perguntas que nos fazem refletir a respeito de quem nós somos, da nossa essência sagrada e do que nós estamos fazendo com essa essência sagrada. Vamos lá para elas? São duas perguntas que a gente deve se fazer em qualquer momento da vida. Uma delas é: o que Jesus faria em meu lugar? A segunda delas é: e se fosse eu? Não faz muito tempo, em um determinado contexto específico, um amigo espiritual me disse exatamente isso. Falava o seguinte: meu filho, existem duas perguntas que transformam a vida de qualquer ser humano na Terra. Cada vez que você estiver passando por uma dificuldade ou uma situação que você tiver em dúvida sobre o que fazer, se pergunte: se Jesus estivesse no meu lugar, o que provavelmente ele faria? Se referindo à ideia de que às vezes a gente fica confuso, Você passa por uma situação e fica: será que eu perdoo, não perdoo? Será que eu mudo, não mudo? Será que eu vou, não vou? E é lógico que quem somos nós para saber o que Jesus faria? Isso é apenas uma força de expressão, mas que funciona muito. Porque quando você se pergunta: mas se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria provavelmente? Por mais complexo que seja a nossa mente, o coração, por mais dúvida ou por mais atraso moral que a gente ainda tenha, a nossa visão do que provavelmente Jesus faria, baseado no que a gente aprende no Evangelho, baseado no que nos ensinaram os grandes mestres espirituais, o que nos ensina inclusive os grandes mestres espirituais atualmente, a gente acaba tendo uma visão clara. Peraí, provavelmente Jesus faria isso. Imagina, você está brigando com alguém, e aí de repente você: eu vou falar isso para aquela pessoa. Se a gente é capaz de lembrar dessa pergunta: o que Jesus faria provavelmente no meu lugar? Bem, certamente você não vai visualizar ele gritando, brigando e ofendendo o outro. E aí é incrível, porque essa imagem do que ele faria, talvez o silêncio, talvez a prece, talvez saísse caminhando, sem maldizer o outro, isso corta a vibração negativa e é capaz de impedir a gente de fazer muitas coisas ruins que a gente venha se arrepender. Imagina que você está com alguma dor grave, Você está com um problema de saúde crônico, sofrendo muito, ou está se sentindo abandonado, ou está num dia que não é legal, Um dia que a gente às vezes acorda e não está se sentindo bem, motivado. Se mesmo nesse contexto você fala: o que Jesus provavelmente faria em meu lugar? Bem, dificilmente você vai imaginar Jesus: Jesus estivesse no meu lugar, reclamaria demais. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele xingaria Deus pelos problemas que eu estou passando. Não. Essa pergunta vai fazer com que a gente corte a vibração negativa de conexão com a dor, de conexão com a dificuldade, e muito provavelmente vai fazer com que a gente se conecte com uma energia muito poderosa. Talvez a gente imaginasse: bem, se Jesus estivesse no meu lugar em cima aqui da cama, certamente ele agradeceria a Deus pelas aprendizagens que eu estou tendo e pediria forças para alimentar minha alma de bom ânimo e otimismo e fé, e ter gratidão por quem me ajuda. Sei lá, se Jesus estivesse no meu lugar agora, nessa dificuldade financeira, ou nesse problema afetivo, ou nesse problema profissional, certamente ele não ficaria falando mal dos outros ou reclamando do mundo todo, mas por outro lado, talvez ele pedisse: Senhor, me dê forças e intuição para saber o que fazer para sair dessa situação, me dê forças para que eu possa resistir a todos os males, ao invés de querer fazer mal a alguém. Me traga ânimo, me traga inspiração para que eu possa superar as dificuldades que me rodeiam. Ou qualquer outra coisa. Essa é uma pergunta, meus amigos, libertadora. O que Jesus faria provavelmente se estivesse no meu lugar? A segunda é: e se fosse você? E aí dizia esse amigo espiritual: Ricardo, acontecem coisas nível que a gente tem a tendência a julgar os outros. E julgar é muito fácil. Então se pergunte: e se fosse você? Ou seja, e se fosse eu? Então fulano fez aquilo, aí eu tenho a tendência a julgar. E se fosse eu? E se fosse eu no lugar daquele político, será que eu teria feito diferente? Beltrano reagiu de uma maneira negativa a uma ofensa. E se fosse eu, será que eu reagiria de uma maneira diferente?
Essa pergunta, e se fosse você, né? Ou seja, se fôssemos nós, faz com que a gente pense 2 vezes antes de julgar. E pelo contrário, muitas vezes aumenta a nossa compaixão, porque nos faz entrar em contato com a dor do outro, né? Muitas vezes mergulhando no universo do outro, procurando entender o que o outro sentiu ou sente naquela situação que a gente acha, que é um achismo, que a gente agiria diferente. Então, 2 simples perguntas que podem transformar nosso dia, nossa vida, nossa vibração, nos impedir de fazer muita besteira, em contrapartida, nos colocar em contato com vibrações superiores, né, de transformação íntima e de melhoria da humanidade. Provavelmente, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E se fosse você, como seria? 2 perguntas para você refletir hoje, né, que eu espero que abençoe muito o seu dia, que te traga paz, harmonia e com certeza muita inspiração para aproveitar cada minuto da sua vida, tá bom? Fique então com o meu carinho, com a minha gratidão de sempre e até breve, né? Com mais uma pílula do nosso querido Evangelho. Tudo de bom para cada um de vocês.